Hallo zusammen, hier ist Pascal von Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com o professor Dr. Heinz Gärtner, um cientista político austríaco da Universidade de Viena e um amigo pessoal meu. Heinz publicou recentemente um novo livro coletivo em alemão intitulado Concepções de Paz Positiva. Sua visão de paz na Europa é o tema sobre o qual queremos falar hoje. Portanto, Heinz, seja bem-vindo de volta. Obrigado, Pascal. Obrigado pelo convite. Ja, freut mich, dass du wieder mal da bist. Fico feliz que você esteja aqui novamente e que possamos falar sobre algo positivo, como a sua visão, que você reúne nesta coletânea sobre a Europa e sobre como a paz poderia ser possível. Você pode nos contar um pouco sobre a ideia do livro e sobre a tese principal? Idee des Buches sagen und zur generellen These. Ja, danke, Pascal. Die Idee des Buches. Sim, obrigado, Pascal. A ideia do livro vem do fato de que a paz pode ser interpretada de diferentes maneiras na pesquisa sobre a paz. Na pesquisa sobre a paz, existe o conceito de paz negativa, que significa simplesmente a ausência de guerra e a ausência de uso da violência. Isso inclui, é claro, uma paz baseada na dissuasão, ou seja, uma paz por meio da ameaça. E eu simplesmente pensei que deveríamos desenvolver e preparar ideias que tenham como foco a paz positiva. Ou seja, ideias que não sejam militarizadas, que não possam ser implementadas por meio do uso militar. Porque, naturalmente, a ideia de paz positiva vem do entendimento de que a segurança pode ser aumentada de duas maneiras. Kann man erhöhen auf zwei Möglichkeiten. Erstens, indem man die Kapazitäten, vor allem die militärischen. Primeiro, aumentando as capacidades, principalmente as capacidades militares. Mas isso significa aumentar as incertezas dos outros. Estamos diante desse clássico dilema de segurança. No entanto, é possível criar um ambiente menos ameaçador, ou seja, reduzir a ameaça. E é a partir disso que este livro parte. É claro que, atualmente, vivemos uma situação em que o discurso se concentra principalmente em soluções militares para conflitos. Por isso, as ideias desenvolvidas no livro são frequentemente consideradas pela política como irreais ou, em parte, inúteis. Mas também digo no livro que essas ideias não se dirigem à política. Ou seja, a política tem suas próprias concepções, implementa seus planos, mas o livro se dirige apenas ao discurso, não à política. Diskurs, nicht an die Politik. Ideen werden in den Diskurs einfach eingebracht. Ideias são simplesmente introduzidas no discurso, e pode ser que em algum momento a realidade se aproxime dessas ideias, o que naturalmente é algo bom e positivo. Se isso não acontecer, as ideias simplesmente existem e estão presentes. Elas também não devem ser perdidas. O livro é escrito dessa forma, ou seja, de maneira relativamente acessível. Ele se baseia em muitos estudos acadêmicos que realizei nos últimos anos. Um deles, ou dois, pode-se dizer com você, Pascal. Um é sobre neutralidade, o outro é sobre a Coreia, aos quais também faço referência no livro. Mas eles deveriam ser apresentados de forma compreensível e, se possível, acompanhados de uma ideia positiva. Por isso também, ideias sobre paz positiva, e portanto não apenas sobre paz. Nur zum Frieden. Und was sind denn die wichtigsten dieser Ideen? E quais são as mais importantes dessas ideias? E também gostaria de colocar em pauta: a Europa tem uma longa história no desenvolvimento de ideias. Se tivéssemos avaliado o escrito de Immanuel Kant, A Paz Perpétua, pelo quão realista ele era na época em que foi escrito, ele nem teria precisado escrevê-lo. Mas o fato de que temos esse texto e de que queremos desenvolver ideias sobre como pode ser uma paz boa e positiva, isso também tem uma longa tradição. Assim como a incitação à guerra também tem uma longa tradição na Europa, infelizmente. Mas quais seriam, então, as ideias mais importantes sobre como, especialmente na Europa, se pode alcançar a paz? Vor allem auch in Europa zum Frieden kommen kann. Ja, aber tatsächlich, du hast natürlich recht, Pascal. Viele dieser. Sim, mas de fato você está certo, Pascal. Muitas dessas ideias de paz positiva remontam a Immanuel Kant. A paz positiva pode ser alcançada. Kant toma aqui seus artigos definitivos como base e diz que o comércio, o direito de hospitalidade e as repúblicas podem favorecer a paz, digamos assim. E no mundo moderno, isso pode ser simplesmente traduzido em outros termos. Comércio como interdependência, hospitalidade como cooperação em instituições internacionais. Então as repúblicas podem estabelecer relações mais pacíficas entre si.
Essa é a base da paz perpétua e eu diria da paz positiva. E claro, é muito difícil ir além de Kant, mas pode-se tentar concretizar um pouco as ideias de Kant. Versuchen auch zu etwas zu konkretisieren. Und das tut auch das, versucht auch das, oder das tut auch das. E o livro também faz isso com algumas propostas. Bem, vou me conectar a um dos nossos temas em comum. Um deles são os desenvolvimentos geopolíticos que temos pela frente e os impactos que a guerra na Ucrânia teve ou tem. Eu não tenho receio de abordar temas concretos. E vimos que após esse período de unipolaridade, está surgindo uma rivalidade entre grandes potências. E não se trata apenas de uma multipolaridade pura. É um pouco um eufemismo acreditar que todas as potências mundiais têm a mesma força. As estratégias de segurança americanas falam mais em rivalidade entre grandes potências, o que é verdade. E ficou claro que, naturalmente, a Rússia se via como estando em declínio, porque temia que a OTAN continuasse a se expandir, ou seja, se ampliasse para o leste com a inclusão da Ucrânia. Mas o que é menos discutido é que, naturalmente, a China também ganhou influência na Ásia Central e no Sudeste Europeu. Entre 2012 e 2018, as relações econômicas, no âmbito da iniciativa do Cinturão e Rota entre esses 16 países, e a China aumentaram 70%. Isso também não poderia passar despercebido pela Rússia. Então, é claro, Putin tomou uma decisão fatal ao tentar ganhar espaço por meio da guerra. Mas a ideia teria sido também prevenir essa guerra. E agora, não se pode dizer se ela poderia ter sido evitada. Não se tentou, dizendo, bem, se a Ucrânia realmente se declarasse neutra, de forma convincente, a Ucrânia acabou seguindo o caminho da OTAN, então provavelmente se poderia ter convencido a Rússia e Putin a não tomar uma ação militar. Então, aqui vai uma proposta positiva de paz, neutralidade da Ucrânia. E o artigo que escrevi já em março de 2014, antes mesmo da invasão da Crimeia pela Rússia, eu escrevi justamente isso. O futuro da Ucrânia será ou permanentemente neutro ou permanentemente dividido. E agora, infelizmente, fica claro que o conceito de neutralidade, que sempre vi como parte de uma paz positiva, não foi realmente levado adiante pelo Ocidente. Mas também a Rússia não levou o conceito de neutralidade a sério. E agora estamos caminhando para uma Ucrânia dividida. Ainda assim, acredito que a ideia dessa neutralidade deve ser mantida, porque basicamente só existem duas possibilidades. Putin não pode ter as duas coisas. Ele não pode ficar com as partes ocupadas da Ucrânia e, ao mesmo tempo, impedir que a Ucrânia entre na OTAN. Mas Zelensky também não pode duas coisas. Aber Zelensky kann auch nicht beides haben, kann nicht sagen, alle russischen Truppen müssen jetzt abziehen. Não posso dizer que todas as tropas russas devem se retirar agora e que a Ucrânia deve aderir à OTAN. Essas são posições máximas, e a posição intermediária ainda é a neutralidade. Ou seja, isso é uma questão de negociações. Portanto, o conceito não está morto, mas ficou, é claro, muito mais difícil. Mas como vimos, a divisão da Alemanha também foi superada, afinal, no contexto de Gorbachev e do processo da CSCE após muito tempo. E não descarto que a neutralidade da Ucrânia também possa ser um conceito para o futuro, se considerarmos a ideia da CSCE, de que na Europa, já que você mencionou a Europa, a segurança é simplesmente indivisível. Sicherheit einfach unteilbar ist. Das war ja die Grundkonzept Esse era o conceito fundamental do documento final da CSCE de Helsinki, em 1975. Mas é preciso também desarmar muito a retórica. Se olharmos atentamente para o documento final, ele era realmente um documento de paz positiva. Sabemos que foi o auge da Guerra Fria, processo de armamento, ameaças mútuas, como mencionei antes, construção de capacidades, aumento das incertezas do outro lado. Naturalmente, a CSCE foi então parte da política de distensão para reduzir isso. Mas se lermos o documento final com atenção, veremos que essas palavras, que hoje podem ser encontradas em qualquer estratégia de segurança, não aparecem lá. Que hostilidade, adversário,
rival, concorrente, desafiante. A intenção era justamente romper o dilema de segurança que mencionei. Ou seja, nada de corrida armamentista, nem mesmo nas palavras, mas sim uma tentativa de resolver a escalada do dilema de segurança, ameaça e contra-ameaça. Naturalmente, por trás disso está o conceito de indivisibilidade da segurança. Mas de forma negativa, devo dizer que esse processo começou, na verdade, em 1962, com a crise dos mísseis em Cuba, com a instalação dos mísseis. Agora, também da perspectiva da Rússia, temos algo como uma nova crise dos mísseis de Cuba com a Ucrânia. Na época, os Estados Unidos e a União Soviética chegaram a um acordo. Putin acabou reagindo com a invasão, o que eu acredito ter sido uma reação errada. E então finalmente chegou-se a um plano Harmel. Algumas negociações de desarmamento já aconteceram desde que isso começou a ser discutido. Foi aí que começou o acordo de proibição de testes, o plano Harmel na Europa. Sim, precisamos de uma forte dissuasão, mas também de diálogo. E então aconteceu algo muito interessante. A invasão da Tchecoslováquia pela União Soviética e pelo Pacto de Varsóvia. A Alemanha então se perguntou, o que fazemos? Não queremos que a União Soviética repita isso na Alemanha Oriental. Isso não pode ser descartado. Tivemos uma revolta na Alemanha Oriental em 1953. O que fazemos? Não podemos travar uma guerra contra a União Soviética agora. Não havia solução militar à vista. O que foi pensado? Uma semana após a invasão, uma delegação alemã foi a Moscou e disse que precisávamos de um sistema de segurança cooperativo na Europa. A União Soviética sempre foi um pouco aberta a esse tipo de sistema de segurança cooperativo. No entanto, ela sempre quis manter a OTAN de fora. Esse era um dos motivos da União Soviética. Mas desta vez houve negociações sobre isso. E então vieram os Tratados do Leste, o Acordo de Berlim, tudo aos poucos. De certa forma, também foram reconhecidas as áreas de influência da União Soviética. Mas isso também estava consagrado no documento final da CSCE. Mudanças de fronteiras são possíveis, se forem pacíficas, baseadas no consenso e no direito internacional. Ou seja, já tendo em mente a unidade alemã. Demorou muito tempo. Claro, demorou muito tempo. No fim, até 75. Depois, novamente, até 89 e 90, até Gorbachev. Mas ainda assim, foi uma solução pacífica. Uma dissolução pacífica do Pacto de Varsóvia. Uma unificação pacífica da Alemanha. E só se pode esperar que uma ideia semelhante se manifeste na Europa após o fim da guerra na Ucrânia. Esse foi um projeto impulsionado pela Alemanha, a CSCE, sem dúvida. Mas no final das contas, foi um resultado positivo. E além disso, a sociedade civil foi fortalecida com a Carta 77 na Tchecoslováquia, que se baseou nos princípios da CSCE. Isso levou a uma cooperação muito próxima com os fundadores da Carta 77. Trabalhei com um dos fundadores, Stanislav Miloslav, e com Gorbachev. Por isso, Stanislav Miloslav mencionou em uma coletânea que organizei em 1984, 3 condições sob as quais o Pacto de Varsóvia se dissolveria. Primeiro, devem ocorrer reformas na Europa Oriental, o que aconteceu na Tchecoslováquia, também na Polônia, e houve iniciativas também na Hungria e na Romênia. Segundo, a União Soviética deve perder posições de potência mundial, o que aconteceu naquela época. Agora temos, por assim dizer, a aproximação à China, o enfraquecimento da União Soviética. Terceiro, é preciso haver reformas na União Soviética. Naquela época, ninguém acreditava nisso. E pelo fato de Gorbachev ter chegado ao poder, e devo dizer, Gorbachev e Stanislav Miloslav dividiram o mesmo dormitório na Universidade Lomonosov, em Moscou. E pelo fato de Miloslav e Gorbachev terem coordenado o processo, embora Gorbachev, como Miloslav mais tarde lhe acusou, tenha dito, vocês vieram cedo demais. Isso foi um pouco complicado. Mas no fim das contas, foi uma conjuntura. Claro que é uma conjuntura histórica específica, mas devo dizer, vale a pena tentar pensar em um modelo semelhante com paz positiva após o fim da crise na Ucrânia, ou até mesmo já agora.
Sim, isso é absolutamente verdade. Não precisamos sempre insistir apenas no que foi feito de errado, mas também olhar para o que poderia ser feito corretamente. E há momentos na Europa, e o processo da CSCE é um deles muito importante, em que também desarmamos retoricamente e, na verdade, demos início a uma ordem de paz positiva para o continente, pelo menos uma vez, e isso politicamente. E foi um processo muito longo. Foram 5 anos de negociações, de 1970 a 1965. E o processo da CSCE foi naturalmente essencial também para a Alemanha. Mas acredito que também devemos lembrar que a ideia original desse processo veio da União Soviética. Isso também foi transmitido a outros países, através da Finlândia e de convites da Finlândia, porque os finlandeses tinham uma relação positiva com a União Soviética, a Finlândia neutra. Você está em outro país que também acabou se beneficiando de um processo de paz, que também durou 10 anos. A Áustria esteve sob ocupação de 1945 a 1955, e então, em 1955, houve o consentimento da União Soviética para acabar com a ocupação, desde que a Áustria se declarasse neutra, o que a Áustria de fato fez. E isso não está ancorado no tratado estatal, mas a neutralidade foi uma promessa feita a Moscou, que depois a Áustria implementou por livre e espontânea vontade. Você acha que esse modelo ainda tem algo a oferecer agora também para a Ucrânia? E quero enfatizar também, a Rússia ainda hoje diz que a Ucrânia, ou o que restar da Ucrânia, deve ser neutra. Isso, na verdade, é uma condição dos russos atualmente, embora você diga que ainda é uma exigência máxima. Mas até que ponto você acha que o exemplo austríaco ainda tem algo a oferecer para a paz na Europa? Primeiro, gostaria de voltar rapidamente ao ponto em que você disse que a ideia soviética, isso é verdade, mas a ideia soviética era ter um sistema de segurança europeu sem os Estados Unidos. A CSCE então deu um passo adiante e disse sim, um sistema de segurança cooperativo. CSCE mais Estados e Canadá. Esse é, por assim dizer, o diferencial. Também acredito que, de outra forma, realmente não teria funcionado. De certa forma, a Europa também estava vinculada à segurança dos Estados. Pode-se discutir se isso funciona ou não. Mas a ideia era que não se queria se desvincular dos Estados Unidos, o que provavelmente teria sido, em parte, a intenção da União Soviética. Sim, mas só para falar rapidamente sobre o aspecto histórico. Na verdade, foi o governo Eisenhower, na época, que se empenhou muito pela neutralidade da Áustria. Eisenhower chegou até a entrar em conflito com o governo Adenauer, porque Adenauer era veementemente contra a neutralidade, dizendo que isso era veneno soviético. E, na verdade, foi a União Soviética que freou o processo. Eles até tiveram essa ideia no início dos anos 50, mas depois, em 53, 54, desistiram dizendo nada de neutralidade, porque existe o militarismo alemão. Esse era um dos principais argumentos. Houve então argumentos secundários, como a questão de Dresden, dívidas de guerra, mas o militarismo alemão era, por assim dizer, um ponto sensível para a União Soviética em relação ao rearmamento alemão. Nada de neutralidade para a Áustria. E a União Soviética sempre quis um tratado de paz com a Alemanha, que, no entanto, não se concretizou. Se isso tivesse acontecido, talvez a neutralidade tivesse vindo antes. E só quando foi tomada a decisão de que a Alemanha ingressaria na OTAN, sem a Áustria, isso foi no outono, palavra-chave, Acordos de Paris, 1954, então a União Soviética concordou que a Áustria poderia ser neutra. Portanto, a narrativa histórica de que a neutralidade teria sido imposta pela União Soviética à Áustria não é verdadeira. Então, na verdade, foi a habilidade de negociação da Áustria que conseguiu, por assim dizer, trazer a União Soviética para a mesa. Molotov, o ministro das Relações Exteriores, e Karanovich eram veementemente contra a neutralidade austríaca, até o fim.
Mas o chanceler Rabe foi esperto o suficiente para negociar com a facção de Khrushchev, que era mais aberta. Ou seja, havia também um certo conflito sobre isso dentro da própria União Soviética. Assim, a União Soviética acabou concordando em retirar suas tropas também. Aliás, devo dizer, o Tratado de Estado só foi possível depois que, em 10 de maio, a República Federal da Alemanha aderiu oficialmente à OTAN. E só então a Áustria conseguiu o Tratado de Estado. Alguns dias depois, era uma relação muito próxima. Se isso não tivesse acontecido, a Áustria realmente teria sido dividida. Seria de se esperar que as tropas soviéticas permanecessem, caso a parte ocidental da Áustria tivesse aderido à OTAN junto com a Alemanha. E aí existe, claro, essa analogia com a Ucrânia. Se a Ucrânia entrar para a OTAN, com certeza as tropas russas vão permanecer. E isso já era previsível para mim em 2014. Alguns até já diziam isso em 2008. Eu também escrevi sobre isso em um artigo em 2014, ou enfatizei isso constantemente. E isso foi antes da invasão da Crimeia, ou seja, ainda não estava claro que as tropas russas iriam invadir. Mas já tínhamos as milícias russas no leste e no sul da Ucrânia, por quaisquer motivos que fossem. Sempre há motivos por quê. Mas elas estavam lá, e não teriam ido embora se a Ucrânia tivesse aderido à OTAN. Esse foi um dos motivos pelos quais a Rússia teria mantido essas milícias. E eu já previa naquela época que elas seriam formadas, de forma semelhante ao que os americanos fizeram no Vietnã, aumentando gradualmente o número de tropas e enviando-as após Kennedy. Então, isso era previsível. A invasão não era previsível. Mas por isso, a ideia, porque você diz que a Rússia ainda tem a neutralidade, com todos os representantes russos com quem conversei sobre neutralidade depois de 2014, eles não queriam nem ouvir falar da palavra neutralidade. Eles sempre disseram apenas nada de adesão à OTAN. Por que neutralidade? Não se pode estacionar e manter milícias em um estado neutro. E isso sempre esteve em segundo plano. Neutralidade é mais do que simplesmente não aderir à OTAN. E só muito mais tarde a Rússia adotou essa narrativa da neutralidade porque soava bem. E quando você diz agora, então as duas posições máximas permanecem. Istambul, acredito, teria sido uma oportunidade em março-abril de 2022. Também estava na pauta, retirada das tropas russas em troca de neutralidade com uma regulamentação para minorias, que seria construída em Minsk, etc. Até que ponto isso foi discutido com Putin? Não se sabe. Também não era um acordo finalizado, mas era uma base diplomática. Na minha opinião, os europeus deveriam ter dado continuidade a isso e ver até onde poderiam chegar. Depois discutiram-se garantias de segurança. Aí houve alguns atritos, obviamente. E então, de certa forma, tudo desmoronou. Isso foi muito desfavorável também para as negociações. Essa ideia ainda faz sentido para mim, mas a realidade ainda não chegou ou se afastou bastante desde a invasão e desde as negociações em Istambul. Passa através da neutralidade da Ucrânia. No momento, parece mais provável que teremos uma nova cortina de ferro passando pela Ucrânia, do Ártico, atravessando a Ucrânia até o Mar Negro. Finlândia e Suécia decidiram agora estar do lado ocidental da cortina de ferro. Poderiam muito bem ter sido estados-tampão, a União Soviética e depois a Rússia. Eles conviveram muito bem com os estados-tampão, Suécia e Finlândia. Também não houve ameaças diretas à Finlândia por parte da Rússia antes da decisão da Finlândia de aderir à OTAN. Ou seja, isso sempre aconteceu apenas de forma indireta, por meio da ameaça à Ucrânia. Uma vez em Viena, perguntei à ministra das Relações Exteriores da Finlândia, durante um evento de discussão, se havia existido uma ameaça direta à Finlândia antes dessa decisão. Ela disse não, nós simplesmente queríamos fazer parte da família da OTAN. E claro, como em todo lugar fala-se dessas ameaças híbridas. Mas é claro, agora elas existem em todos os lados. Ja, aber die gerade
Sim, mas justamente o exemplo da Finlândia e da Suécia é paradigmático para mim, porque não se trata apenas de uma adesão à OTAN. Agora também existem 15 ou 17 bases militares. Eu já não sei mais qual país tem 15 e qual tem 17. Mas é um aumento militar relativamente massivo, não apenas com armas diretas e os acordos que foram firmados, mas também agora com o acesso de pessoal dos Estados Unidos em solo finlandês e sueco. E esses não são acessos da OTAN, são simplesmente bases americanas que agora estão estacionadas nessa proximidade. E os acordos também dizem que essas tropas podem estacionar qualquer categoria de armas em solo finlandês e sueco. Então a Europa não está se manobrando diretamente para o próximo cenário de ameaça? E esses países não estão, na verdade, se tornando alvos de ataques, em vez de aumentarem sua segurança? Sim, claro, mas a Rússia também se adaptou a essa nova situação de Guerra Fria e a essa nova cortina de ferro. Também há um rearmamento do lado russo, ou seja, é semelhante ao que aconteceu na Guerra Fria. Armamento e contra-armamento. Não quero nem discutir agora quem instalou o que primeiro. Sabemos que esse é um processo que ocorre de forma bastante autista, em que há uma percepção mútua de ameaça, e por isso ocorre o rearmamento. Portanto, será uma situação semelhante à da fronteira entre as Alemanhas, ou a fronteira entre a Alemanha e Tchecoslováquia. A Áustria, felizmente, era neutra, estava atrás de uma cortina de ferro, mas não fazia parte da aliança da OTAN. Naturalmente, a Finlândia poderia ter mantido o status de Estado tampão. Isso soa negativo, mas na verdade é uma almofada de segurança. Polster behalten können. Jetzt ist Finnland Frontstaat, alles mit allem, was dazugehört. Agora a Finlândia é um estado de fronteira, com tudo o que isso implica. Está sendo construída uma chamada cerca inteligente na fronteira russo-finlandesa. Isso é parecido com o muro da época da Guerra Fria, só que um pouco mais moderno. Dizem que é por causa dos migrantes, mas na verdade é por causa da Rússia. Antigamente, era possível ir de Helsinki a São Petersburgo em um fim de semana. Agora tudo isso acabou. Temos realmente uma cortina de ferro, uma corrida armamentista oposta. E esse é exatamente o padrão da Guerra Fria. E claro, quando os países são membros de uma aliança e estão do outro lado da União Soviética, que é percebida como uma grande potência ameaçadora, eles se tornam o primeiro alvo, isso é evidente. Zum ersten Ziel, ne? Das ist klar. Und ich sage schon, Bündnisverpflichtung. E eu já digo, compromissos de aliança obviamente desempenham um papel, porque existe o artigo 5 da OTAN, que obriga os países a prestar assistência militar a outros estados. E as últimas decisões da OTAN chegaram até a incluir a China como uma potencial ameaça ao artigo 5, por meio das chamadas ameaças híbridas. Ou seja, teoricamente, se houvesse um conflito, ou conflito militar, entre as UMAs e China, os países da OTAN, inclusive os pequenos como Finlândia e Suécia, seriam obrigados a ajudar ou apoiar os Estados-Trev. Mas preciso dizer que existe uma pesquisa muito interessante realizada a cada 2 anos pelo think tank European Council on Foreign Relations, que tem uma orientação bastante transatlântica. Gemacht wird. Die letzte war letztes Jahr. A última foi no ano passado. Estados-membros europeus da UE ou EBA, população entrevistada, em que lado eles ficariam se agora houvesse um conflito entre os Estados-Unidos e a China? Nem sequer foi perguntado sobre um conflito militar. Na última pesquisa, Taiwan foi incluída. E de 60% a 65% dos cidadãos da UE, ou seja, os cidadãos, não os governos, dizem que prefeririam ser neutros. Não tantos com os estados, cerca de 30%, mas claro, muito menos com a China. Isso ficou abaixo de 10%. Mas a maioria diz neutro, ou seja, há uma certa racionalidade aqui, na situação de polarização global e europeia, de se posicionar de forma neutra, para não, como dizem os politólogos americanos, ser arrastado, criar envolvimento em conflitos alheios. Isso é realmente muito esperançoso, mas geralmente são as populações que realmente buscam a paz. Vemos isso também na Ucrânia. Há um desejo de paz na Ucrânia. Ou seja, Zelensky foi eleito como candidato da paz,
Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos como candidato da paz. Então, se apresentar como pacificador é sempre algo positivo, e isso realmente traz esperança. A questão então é, por que isso não acontece? Mas eu ainda teria uma pergunta para você sobre... Desculpe, eu tinha algo na ponta da língua, agora sumiu. O que era mesmo que eu queria te perguntar? Escrevi muito sobre o Oriente Extremo. Exatamente, minha inteligente. Genau, Entschuldigung. Der Iran hat nämlich Exatamente, desculpe. O Irã abriu mais um novo capítulo, ou seja, a maneira como o Irã foi atacado agora pelos Estados Unidos e por Israel, e como a Europa, não só, a Europa apoia esse ataque. O chanceler alemão disse que os Estados Unidos estão fazendo o trabalho sujo por nós. E isso é uma violação óbvia da Carta da ONU, artigo 2. Também é uma violação do direito do Irã de ter um programa nuclear civil, de acordo com o TNP, ou seja, o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Quais serão as consequências de os europeus se alinharem tão fortemente aos Estados Unidos e a Israel, quando se trata de uma violação tão clara do direito internacional? Tão clara como está nos livros. Sim, é claro que o ataque de Israel ao Irã não foi compatível com a proibição do uso da força, como você disse, artigo 2.4. E também uma guerra preventiva não é justificada na Carta da ONU. A autodefesa, como foi apresentada pelos europeus, segundo o artigo 51 da Carta da ONU, só é válida quando existe um perigo iminente. Ou seja, esse perigo que Israel apresentou aqui, de que o Irã estaria perto de ter uma bomba atômica, não é motivo para violar a proibição do uso da força. Porque, como eu disse, muitos sempre se sentem ameaçados. Por exemplo, Índia e Paquistão se sentem ameaçados. E eles poderiam agora, por assim dizer, invadir, alegando que o outro tem a bomba nuclear, e por isso precisam fazer guerra para impedir isso. Então, estava claro que isso não era sustentável do ponto de vista do direito internacional. Especialistas em direito internacional concordaram que o limite para se dizer que existe uma ameaça iminente ocorre, como no caso de 1967, quando os exércitos árabes e egípcios se aproximaram de Israel e Israel realizou um ataque preventivo. Isso, dizem os especialistas, é compatível com a autodefesa. Mas a simples existência ou a percepção de que pode haver uma ameaça por uma arma nuclear, é claro, não é suficiente para o direito internacional. Só que o que aconteceu foi que o dilema de segurança se agravou. Começou depois que o presidente Trump saiu desse acordo nuclear em 2018, acordo ao qual o Irã vinha cumprindo. E, na minha opinião, o Irã também agravou novamente o dilema de segurança ao expandir seu programa nuclear como retaliação, porque os Estados Unidos também endureceram as sanções, máxima pressão, máxima força. Se o Irã tivesse permanecido no acordo por mais 2 anos, teria sido possível uma transição suave para o governo Biden, que em 2021 negociou muito mal, pois o programa nuclear do Irã já estava bastante avançado. Mas naquela época, teria sido possível, já que Biden havia anunciado durante a campanha, eu permanecerei no JCPOA, mas o JCPOA já estava bastante distante, pois o Irã também já havia ultrapassado os limites. Se o Irã tivesse permanecido no acordo, provavelmente o JCPOA teria continuado em vigor sob Biden. Eu duvido que Trump, em retrospecto, teria saído do acordo. O dilema de segurança já se agravou, e agora, novamente, isso se intensifica em 2 níveis. No nível da AIA em Viena, onde os europeus dizem que o Irã não cumpriu certas exigências, ou seja, não forneceu informações claras sobre partículas enriquecidas que remontam ao ano de 2020. Não forneceu fogos suficientes. Embora, sob controle da AIEA, expandiu os programas claro. Isso foi uma justificativa para Israel iniciar o ataque agora. Embora os serviços de inteligência americanos tenham dito que não há indícios de que o Irã esteja construindo uma arma nuclear, mas pelo fato de existir o programa nuclear, Israel interveio agora. E agora surge a questão. O Irã respondeu novamente com contra-ataques.
Então a pergunta é quem realmente pode interromper o dilema de segurança. O primeiro nível é a IAEA, e o segundo nível são as negociações que estavam em pauta entre Irã e Estados Unidos, onde o ataque ocorreu, por assim dizer, 2 dias depois que as negociações deveriam ter sido retomadas. Portanto, esses 2 níveis precisariam ser conectados. E em ambos os níveis, o dilema de segurança deve ser interrompido. Bei beiden Ebenen muss das Sicherheitsdilemma unterbrochen werden. Ich glaube, der Iran kann sehr viel beitragen. Acredito que o Irã pode contribuir muito ao cumprir também suas obrigações perante a IAEA. Mesmo que estas, eu diria, sejam frequentemente destacadas de forma alarmista pelo diretor-geral Grossi. Mas não é um problema para o Irã esclarecer essas questões. Naturalmente, eu discordaria do argumento dele de que nunca quis construir uma bomba atômica, o que provavelmente não é verdade antes de 2003. Ao mesmo tempo, ele poderia então dizer: cumpro o protocolo adicional com uma verificação melhor. Quando a IAEA vai ao Irã, o Irã pode provar que realmente não quer uma arma nuclear. E não apenas agora, mesmo após o ataque, e que não está perseguindo um programa secreto de armas nucleares como Israel fez. Und nicht ein geheimes Atomwaffenprogramm verfolge, wie das Israel gemacht hat. Der Iran soll jetzt nicht die gleiche Position einnehmen, die Israel. O Irã não deve agora adotar a mesma posição que Israel assumiu desde os anos 60, ou seja, construir secretamente uma bomba atômica. Isso já ajudaria a interromper o dilema de segurança e provavelmente também tiraria o ímpeto dos europeus quando dizem que querem impor sanções de snapback ao Irã. Ou seja, as Nações Unidas voltariam a impor todas as sanções multilaterais ao Irã, sem que houvesse veto da Rússia ou da China, caso europeus levassem isso ao Conselho de Segurança. Essa seria, por assim dizer, uma das dimensões. Das wäre sozusagen die eine Ebene. Und die andere Ebene, glaube ich, ist. E o outro nível, acredito que é viável se nos afastarmos das duas posições extremas. Assumir que o Irã quer ter uma arma nuclear, enquanto o Irã diz que não quer. E Trump, originalmente, também disse que se pode imaginar que o Irã faça um enriquecimento baixo, ou seja, mantenha um programa nuclear limitado, e depois mudou essa posição. Então, se agora a posição extrema de Trump, se ele a abandonar e voltar à sua própria posição, e disser tudo bem, enriquecimento baixo ou um programa nuclear limitado, o Irã deixa claro, com verificações, que não vai expandir ainda mais seu programa nuclear. Primeiro introduz, depois reduz. Seria possível novamente um resultado de negociação que também eliminasse essa ameaça mútua? O presidente Obama tentou isso. O acordo nuclear fracassou justamente com Trump. Mas acredito que o JCPOA pode ser revitalizado nesse nível, com condições técnicas semelhantes. No fim das contas, devo dizer que essa é uma ideia de paz positiva, que provavelmente muitos consideram irrealista. Acho que o Irã precisa parar com os slogans "Morte a Israel, morte à América". São frases vazias da revolução, que já não têm mais significado. A revolução perdeu esse tipo de dinamismo para grande parte da população. O Irã simplesmente precisa tomar a decisão de reconhecer Israel nas fronteiras de 1967. Sabemos que após a Guerra dos 6 Dias em 1967, isso inclui a Cisjordânia ocupada, Gaza, Jerusalém Oriental e Jerusalém. Se o Irã reconhecer Israel, isso favorece a solução de 2 estados. Porque isso também significaria apoiar a causa dos palestinos, para que eles tenham seu próprio estado nas fronteiras de 1967. Caso contrário, o Irã ficará isolado, pois os Estados Árabes e Israel continuarão o processo de normalização. E então o Irã estaria de fato isolado. Se reconhecer Israel, isso naturalmente colocaria Israel em certas dificuldades, especialmente Netanyahu, que não quer de forma alguma uma solução de 2 estados. Muitos dizem que é totalmente irrealista. Eu digo que é a única possibilidade. O Irã sairia do isolamento, e ninguém poderia se opor se o Irã reconhecesse Israel. E também a narrativa negativa, a narrativa antissemita em relação ao Irã, simplesmente deixaria de existir. Ou seja, isso ajudaria a todos, principalmente ao Irã e também aos palestinos.
O Irã poderia vincular isso e dizer: nós paramos com esses slogans se vocês pararem de pedir por uma mudança de regime no Irã. Ou seja, Israel e os Estados Unidos se comprometeriam a não pressionar mais por uma mudança de regime no Irã e diriam: não, agora vamos parar com essa questão de mudança de regime. Também vamos parar de pressionar vocês o tempo todo e de dizer que precisam mudar seu sistema político. Isso seria possível? Isso acontece automaticamente. Eu acho que isso acontece automaticamente. Quero dizer, esse papo de mudança de regime é uma frase vazia que na verdade não é viável. E quando acontece, termina em caos ou numa ditadura militar. Conheço poucos na oposição iraniana que acreditam que isso leva ao sucesso, porque a maioria dos iranianos ama seu país, mesmo que não gostem tanto do governo, mas eles não querem que o país se desintegre ou acabe em caos ou numa ditadura militar. Então, isso precisa de tempo, por assim dizer. No entanto, é claro que as narrativas mútuas que existem na história, e eu descrevo isso detalhadamente no livro, precisam ser desconstruídas. Por exemplo, o fato de que os Estados Unidos e o Reino Unido derrubaram o primeiro-ministro democraticamente eleito Mossadegh em 1953. Essa é uma narrativa importante para o Irã. Por outro lado, a revolução e também a tomada de reféns, ou seja, funcionários da embaixada americana foram mantidos como reféns por 445 dias, tiveram um grande papel nos ascendentes para a construção de uma narrativa negativa sobre o Irã. Também a guerra Irã-Iraque, na qual os Estados apoiaram, principalmente o Iraque. Quero dizer, essa questão da tomada de reféns, todas essas narrativas são muito frágeis. Se olharmos, na Guerra do Vietnã, houve 50 mil soldados americanos mortos. No conflito da tomada de reféns, não houve um único americano morto, mas agora os Estados Unidos têm ótimas relações com o Vietnã. Reconheceram em 1995, não há presidente ou vice-presidente americano que não tenha visitado o Vietnã pelo menos uma vez. Ou seja, essas narrativas são sempre artificialmente mantidas em alta. É preciso, e o mesmo vale para a mudança de regime, o mesmo vale para os slogans, morte, morte, questionar, tudo isso de forma crítica. Eles obviamente precisam desaparecer. Então o desarmamento retórico também pode, pelo menos por enquanto, atenuar retoricamente o dilema de segurança. Gostaria de fazer mais uma sugestão, que pode parecer irrealista, se me permite, Pascal, nesse contexto. Essa ideia de uma zona livre de armas nucleares no Oriente Médio é certamente uma boa ideia. Ela foi lançada em 1975 pelo Egito. Os Estados Árabes, como o Irã, sempre enfatizaram isso, apontando que Israel é o único Estado com armas nucleares na região. Isso realmente não avança. Claro que já existe outra solução para interromper esse dilema de segurança aqui. O Irã poderia dizer: tudo bem, eu permaneço livre de armas nucleares e passo a integrar a zona livre de armas nucleares da Ásia Central. O Irã já quis isso uma vez, em 2003. Os Estados Unidos impediram na época. Naturalmente, o Irã deveria receber em troca que os Estados Unidos assinassem e ratificassem os protocolos do tratado, que os Estados Unidos, ou seja, os Estados com armas nucleares, não ameaçassem nem atacassem os Estados na zona livre de armas nucleares. Isso é, por assim dizer, um protocolo. O Irã naturalmente teria que exigir isso. Ao mesmo tempo, os Estados Árabes poderiam aderir à zona livre de armas nucleares de Belendava, no norte da África. O Egito já assinou, mas não ratificou. Provavelmente já esqueceram que assinaram, pois não se ouviu mais nada dos políticos egípcios a esse respeito. Ainda assim, a ideia estaria presente, e então Israel permaneceria como a única potência nuclear. A racionalidade das armas nucleares israelenses seria bastante reduzida se estivesse cercada por estados livres de armas nucleares. Assim, Israel estaria sob muito mais pressão para, pelo menos, revelar abertamente suas armas nucleares e explicar por que ainda precisa delas. E, por fim, talvez se chegue mais facilmente a uma zona livre de armas nucleares, que poderia se estender da Mongólia, passando pelo Cazaquistão, Oriente Médio, até o norte da África.
Claro, ainda existe uma faixa de fronteira entre o Cazaquistão, a China e a Rússia, mas isso pode ser superado diplomaticamente de alguma forma. Essa já seria uma ideia que não deveria ser esquecida. Esse cinturão livre de armas nucleares, como parte de uma paz positiva. Als Teil des positiven Friedens. Isso seria algo bom para uma paz positiva. Por isso me entristece que agora, depois da Ucrânia, ou seja, um país livre de armas nucleares que também foi atacado por um Estado nuclear, já tenhamos o segundo exemplo em que um Estado livre de armas nucleares, o Irã, foi atacado por 2 estados com armas nucleares. Então seria muito positivo se pudéssemos inverter essa situação e oferecer garantias de segurança que realmente fossem cumpridas aos estados livres de armas nucleares. Mas no momento, a lógica me parece ser o contrário, pois infelizmente a história mostra agora. Se o Iraque abandona seu programa nuclear e seu programa de armas de destruição em massa, então acontece um Iraque. Se a Líbia faz o mesmo, então há uma mudança de regime. Ou seja, em todos os lugares onde as armas são desmanteladas, depois há novamente violência. Portanto, a questão seria, como podemos tornar o desarmamento não apenas atraente, mas também seguro? Ou seja, como se cria segurança sem armas? Sim, provavelmente não será possível sem armas. Eu nem vou tão longe assim. Todo Estado vai querer manter um certo potencial de defesa. E isso provavelmente também é sensato. Por isso, na Áustria, eu também não sou contra o desarmamento da Áustria, mas acho a neutralidade armada bastante razoável. Está escrito também na Lei da Neutralidade. A neutralidade e a soberania da Áustria devem ser defendidas com todos os meios à disposição, o que é uma frase sensata, pois, com todos os meios à disposição, expressa proporcionalidade. Então, é uma decisão política. Pode-se fazer pouco demais, mas também pode-se fazer demais. No entanto, não se pode descartar a necessidade de defesa. Porém, a partir de certo ponto, o dilema de segurança se intensifica e aumenta as incertezas dos outros. Portanto, é preciso levar em consideração, também, as incertezas dos outros. Isso significa reduzir o nível de ameaça. E aí existe um limite. No momento, como você disse corretamente, a única solução é aumentar a segurança por meio do aumento das capacidades militares. Mesmo a União Europeia, basicamente, só discute isso. Auch die Europäische Union diskutiert eigentlich nur das. Es gibt keine wirklich positiven Friedensvorschläge. Não há realmente propostas de paz positivas vindas dos Estados-Unidos em relação às grandes crises. A solução de 2 estados foi deixada para os estados de Netanyahu no Oriente Médio, ou para a Coreia. Nós nem sequer discutimos isso. Isso foi deixado para Kim e Trump. Os europeus sempre foram espectadores. Por exemplo, teria sido possível que os europeus retomassem uma ideia de 2005, as conversas de 6 partes sobre o desarmamento nuclear na Coreia, ou seja, com Itazuá, Japão, as 2 Coreias, China e Rússia. Que eles retomassem isso e dissessem, vamos fazer isso de novo, em vez de apenas falar sobre o assunto e aumentar o armamento. Mas digamos, conversações a 6 partes, incluindo o UE, seriam, claro, uma iniciativa simples. Mas isso também não vem realmente da UE. Não há propostas diplomáticas reais, nem mesmo propostas de mediação. Infelizmente, tenho que dizer que, por isso, a UE também se colocou à margem. Porque apenas aumentar o armamento está longe de ser uma solução. E esse é o meu argumento no livro. As soluções políticas foram esquecidas. E quando você diz que agora tudo está indo em outra direção, você está certo. Por isso, acredito que as ideias do livro são ainda mais importantes. Para mostrar que poderia ser diferente, precisam ser mantidas vivas. E nós temos as ideias. Ninguém pode dizer que não estamos trabalhando em como alcançar uma paz positiva. Heinz Gärtner é um pensador muito importante nessa área. Heinz, para as pessoas que querem ler mais sobre você, primeiro devem comprar o livro. E depois, onde mais elas podem encontrar seus escritos e assim por diante.
Ja, Sim, estou na internet. E lá existe, por assim dizer, uma lista de publicações. Na minha lista na lista de publicações, como um link na descrição do vídeo. aber ich glaube, es ist schon ganz gut. Mas eu acho que é muito bom dar uma olhada na lista de publicações no final do livro. Am Ende Essas são, por assim dizer, as publicações às quais o livro também faz referência. Como eu disse, nossas publicações também estão incluídas ali. unsere Publikationen drinnen. Vou colocar tudo isso na descrição. Heinz Gärtner, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Und bei Obrigado, Pascal.